Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença, né? Já é o terceiro encontro que a gente está fazendo para mostrar para vocês a evolução do que a gente tem feito no sistema, né? Mais uma vez, o objetivo aqui desse encontro, ele é mostrar para vocês o que a gente tem desenvolvido, né? A gente não tem como objetivo aqui fazer um treinamento da 4966, mas sim mostrar o que está sendo desenvolvido. E nesses encontros, evidentemente, a gente também coleta muita informação de vocês, né? A gente acaba inevitavelmente entrando tecnicamente na resolução para a gente encontrar o melhor caminho, né, para o desenvolvimento. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui é que esse é o terceiro encontro, então a gente já fez a primeira live, a segunda live, e a gente sempre parte do ponto em que a gente parou, né? A gente não tem tempo aqui para voltar lá atrás e começar tudo de novo. Então, quem não assistiu a primeira e a segunda live, é importante que o faça, né? A gente vai conduzir aqui essa live como se todos estivessem na mesma página da primeira e da segunda live, tá? O formato da live é o mesmo, então a gente, como tem muita gente participando, já são mais de 120 pessoas, a gente deixa o áudio bloqueado, mas vocês têm ali na parte de perguntas, vocês vão fazendo ali as dúvidas, e o Richard e o Gonçalves estão atentos ali a essa parte, e vão me interromper à medida que acharem necessário, né? No final também a gente tem, como sempre, aquele espaço para a gente dar uma repassada de novo nas perguntas e tentar esclarecer aqui o que for possível em função do tempo. Evidentemente, o que não der para ser respondido aqui, a gente continua com o nosso suporte, né? E a gente tem trocado muitas informações com os clientes, e isso vai continuar acontecendo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma agenda de hoje. A gente vai trazer o principal ponto aqui hoje, é o modelo simplificado de perdas esperadas, tá? Então, a gente desenvolveu um primeiro modelo, a gente vai compartilhar com vocês. Mas tem alguns outros assuntos aqui também que a gente vai destacar, principalmente a 397, né, pessoal? Quem acompanhou aí viu que trouxe um impacto muito grande para boa parte dos nossos clientes aqui, principalmente quem trabalha com o consignado. Então, houve mudanças importantes aqui na 397 que a gente vai destacar: a provisão de crédito do consignado e a possibilidade de parametrização para inibir o contágio das operações de consignado. Esse ponto aqui, ele tem uma previsão na norma, a gente vai mostrar, e a gente deixou como parâmetro no sistema. Também vou mostrar um pouquinho mais para frente. Só dar uma passada na agenda completa para vocês se situarem. A atualização do relatório de simulação da provisão, é aquele relatório que a gente já apresentou. Tem as novidades ali, inclusive provocadas pela 397, e tem algumas mudanças na exportação para Excel, né? Para o CSV, o arquivo CSV, que é um arquivo separado por vírgula, que você importa depois do Excel. A gente colocou ali mais informações do que no relatório impresso na tela. O relatório impresso na tela, ele tem uma limitação de espaço, né? Então a gente traz ali na tela as principais informações, e no Excel vocês têm mais flexibilidade, vai ter mais campos ali para fazer a análise que vocês quiserem. E por fim, a atualização do nosso cronograma de desenvolvimento. Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, é a tela onde a gente vai cadastrar a perda esperada. Então, vamos dividir aqui o assunto, né? Por mais que eu fale o óbvio aqui, eu acho que tem gente que pode ser uma novidade. Então, a norma, ela fala na perda incorrida e na perda esperada, né? A instituição, ela tem que fazer os dois cálculos ali
e ela vai contabilizar se a sua perda esperada for maior que a perda incorrida. E o que eu estou chamando de perda incorrida? Aquele anexo 1 e anexo 2 da resolução 352, aquelas tabelas com os percentuais, né, definidos ali por atraso e por ativo problemático. Todo mundo já está familiarizado com aquilo ali. Mas além daquilo ali, você tem um cálculo também da perda esperada pela instituição, né? E se esse cálculo for maior do que a perda incorrida, você acaba tendo que contabilizar um adicional de provisão, tá? Em função da perda esperada. Algo a completar, Richard? É isso mesmo? Correto. Sem complemento, pode seguir. Legal. Então, pessoal, a gente trouxe aqui na tela, na apresentação, porque no sistema o pessoal reclamou que estava muito pequeno, né? A tela do sistema acaba ficando pequena aqui na demonstração e a gente não consegue aumentar isso aqui. Mas vocês vão acessar na parte de risco, o menor risco também já é conhecido por todos. É aqui que tem o simulador, né? Aquela primeira, que foi objeto da nossa primeira e segunda live. Logo em seguida, a gente tem o simulador da perda esperada, que eu vou entrar já já, mas a gente tem o cadastro do modelo da perda esperada, tá? Essa tela aqui é a tela de trás que eu vou mostrar aqui, que fica um pouco melhor para a gente ver. Em primeiro lugar, é importante dizer que vocês podem cadastrar mais de um modelo de perda esperada. E vocês vão fazer o vínculo do modelo de perda esperada lá na linha de crédito, tá? Então, voltando aqui no sistema, você pode cadastrar mais de um modelo de perda esperada. E lá na linha de crédito, eu já abri aqui, vou abrir por ultimamente utilizados, fica mais fácil. Aqui na aba Bacen, na linha de crédito, a gente criou um espaço reservado para 4966. A gente vai, inclusive, começar a retirar o nome 352, né, porque já surgiu a 397 e certamente vão surgir outras normas importantes, então a gente vai chamar de 4966. A gente já tinha, vocês já conheciam aqui, a classificação da carteira, se a linha é ativo problemática, e agora a novidade é o modelo de perda esperada. Então, se você tiver mais de um modelo de perda esperada, você pode vincular às linhas modelos diferentes de avaliação, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu passar um pouquinho na configuração dos modelos de perda esperada. Eu vou fazer uma parte aqui que alguns clientes já têm questionado, né, Richard, sobre essa classificação da carteira na linha, tá? A gente, inicialmente, na primeira live, a gente tinha criado a classificação só na carteira. Isso aqui é o mais importante, né, pessoal? Lá para a classificação, para achar a provisão lá na 352 nas perdas incorridas. Isso todo mundo tem que estar com esse conceito bem alinhado. Se não tiver, assistam as primeiras lives para vocês entenderem. Mas essa carteira, a gente tinha criado somente aqui na configuração da linha, não tinha propagado isso para a operação lá na ponta. E eu tô citando aqui o empréstimo, mas isso vale, tá? Para os outros módulos também, para conta corrente, para o desconto de títulos. Mas a gente aqui serve como exemplo para os outros módulos do sistema. A gente tinha criado a carteira somente aqui. Na segunda live, a gente propagou essa carteira para as operações. Então, apesar da carteira estar aqui no C5, quando você cadastrar uma proposta dessa linha, ele vai trazer C5, mas você vai poder alterar ali para C4, C3, C2, C1. Tá? Aí, dois pontos muito importantes aqui, pessoal. Primeiro, muita gente me questionou o seguinte: olha, eu tenho uma linha em que eu tenho operações C5 e C3 nessa linha, ou C5 e C2. Eu tenho operações com garantia e sem garantia. Legal, é claro que o mundo ideal, né, gente, seria vocês fazerem a separação dessas linhas e terem
bem separadas ali nas linhas, o que é C2, o que é C3, o que é C5. Talvez isso não seja possível no dia a dia, mas é o que a gente recomenda. Se for possível, até dezembro, que vocês comecem essa separação e a Fácil vai ajudar vocês a fazer a atualização dos contratos que estão em andamento, tá? A forma de se fazer isso, vocês podem mandar uma planilha para a gente com os contratos e a classificação, ou então podem dar um caminho das pedras para a gente. Olha, todo contrato que tiver garantia e que está nessa linha, classifique como C3, C2, enfim. Mas isso é muito importante, todo mundo chegar lá em dezembro já com isso pronto, tá? Então, hoje, esse parâmetro ele é arrastado para a operação e já é possível você ter numa linha operações com C5, C3, C4, C2, tá? E a separação disso a gente pode ajudar vocês a fazer. É claro que é um trabalho a quatro mãos, mas a gente pode ajudar. Voltando ao tema da live aqui, você vai vincular o modelo de perda esperada aqui na linha. Voltando aqui para a apresentação, no modelo de perda esperada, a gente já disponibilizou aqui uma série de variáveis onde você vai aumentar ou diminuir a provisão calculada. Então, vamos passar aqui um pouquinho, né? E essas variáveis vocês podem adicionar ou não ao seu modelo. Por isso que é interessante ter mais de um modelo e vincular esse modelo à linha, porque tem pergunta que pode não ser pertinente a uma linha, tem pergunta que pode ser pertinente a outra linha. Então, vocês configuram isso da forma que vocês quiserem. Esse é o modelo aqui que a gente fez de teste, não é para servir de inspiração para ninguém, tá? Mas vale como nosso exemplo aqui. Então, o modelo de perda esperada, a gente já disponibilizou as seguintes variáveis. Se ele é crédito consignado ou não. Aqui para o mundo cooperativo, né? Se o saldo, o capital social é igual ou superior ao saldo, se o capital mais o salário é igual ou superior ao saldo, se tem avalista, se tem garantia, se não tem inadimplência maior que 90 dias na instituição, na própria instituição, na cooperativa, ou na fintech, ou na financeira, no banco de vocês, na agência de fomento. Se não tem restrições no Serasa e SPC, isso aqui a gente tem lá no sistema, né, aquelas marquinhas de SPC e Serasa. Quem não utiliza esses órgãos, não faz captura, não faz sentido colocar essa pergunta na análise de risco, né, de perda esperada. Se não tem prejuízo no SCR, aí a gente está consultando o SCR. Muitos de vocês já fazem a leitura do SCR, são os arquivos, deixa eu lembrar aqui, os arquivos 3045 e 3046, né? Quem já faz a leitura desses arquivos, e o sistema também permite a consulta via API, quem já faz a leitura desses arquivos pode usar esse tipo de variável, ele vai lá no SCR daquele cliente ou associado e vai aumentar ou diminuir a provisão aqui. Eu vou explicar isso aqui numa planilha mais fácil para vocês verem. E se ele não tem inadimplência maior que 90 dias em outras instituições, ou seja, lá na consulta do STR do Banco Central, tá? Então, esse modelo de perda esperada aqui, pessoal, foi inspirado em vários modelos que a gente viu por aí, de várias consultorias diferentes. Eu vou abrir aqui uma planilha que vai ajudar a gente a entender o que é, como é que está sendo feito o cálculo do sistema aqui da perda esperada. Primeiramente, o sistema avalia a carteira de crédito. E ele não avalia a carteira só do mês, é uma média dos últimos 12 meses da instituição. Então, é a média do saldo da carteira, tá? De crédito. Créditos baixados como prejuízo nos últimos 12 meses. Ele também vai avaliar
tudo que foi baixado como prejuízo nos últimos 12 meses e que ainda está em prejuízo, tá? E vai calcular isso aqui, esse saldo para vocês. E vai calcular também a inadimplência, o saldo médio dos últimos 12 meses do histórico que a gente tem na instituição. E vai trazer um valor. Essa perda esperada, esse primeiro percentual que o sistema encontra, é a soma dos créditos baixados com a inadimplência, dividido pelo saldo médio da carteira. O que a gente está tentando traduzir aqui? Um risco da instituição, né, o que foi baixado com a média dos ativos problemáticos maior que 90 dias, dos últimos 12 meses, e traduzindo isso num percentual. Tá? Esse vai ser o percentual base que a gente vai começar a aplicar aqui as perguntas que vão tanto diminuir esse percentual quanto aumentar esse percentual para cada contrato da instituição, seja contrato de empréstimo, de desconto, cheque especial, enfim. Cada operação que o ativa, né, que o cliente ou associado, mais uma vez eu peço desculpa aqui pelos termos, mas quando eu falar cliente ou associado, eu estou me referindo à mesma coisa. Então, cada operação, a gente vai aplicar esses percentuais e vai chegar numa provisão daquela operação. A soma dessa provisão vai ser o seu total de risco de perda esperada. Tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu cheguei num percentual base de 1,03. A gente arredondou com 5 casas, tá, pessoal? Em princípio, a gente tinha arredondado com 2 casas só, a gente viu que a diferença ela é significante, né? Aplicar com 5 casas ou ficar arredondando o percentual dá uma diferença significativa no final, então a gente adotou aqui o arredondamento em 5 casas. Então, dividindo o que você teve de crédito baixado mais a sua inadimplência pelo saldo médio da carteira, a gente chegou no percentual de 1,03. Em princípio, a gente ia aplicar esse 1,03 para cada operação ativa da instituição. Só que aí entra essa parte dos redutores, ou eles podem, inclusive, aumentar esse percentual de 1,03 para aquela determinada operação. Então, a primeira, se a sua modelo de perda esperada estiver configurado dessa forma, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: é um crédito consignado? Se for um crédito consignado, ele vai reduzir esse percentual de 1,03 em 15%. Tá? Se não for, nesse caso aqui, ele não vai aumentar, mas também não vai diminuir. Você poderia aumentar, tá? Aqui poderia estar mais 15. Então, para aquela operação, ele pode reduzir ou aumentar de acordo com a característica dela em função da configuração da sua perda esperada. Aqui, voltando ao mundo cooperativo, se o capital social é igual ou superior ao saldo, nós estamos reduzindo aqui mais 15%. Então, se é consignado, o seu capital comporta aquela operação, a gente está diminuindo em 15%. Não comporta, aqui nesse exemplo, está aumentando em 15%. De novo, isso aqui não sirva como inspiração, tá? É meramente aqui teste, a gente foi colocando os percentuais de forma até aleatória para servir como exemplo para nossa demonstração. Não sigam isso aqui ao pé da risca. Capital mais salário, a gente zerou aqui. Se tem avalista, a gente está reduzindo em 30% o risco dessa operação. Né? Então, esses percentuais eles vão se somando ou subtraindo. No final, eles vão reduzir ou aumentar o percentual de 1,03. Tá? Isso ficou claro? Alguma pergunta relevante que vale a pena a gente interromper aqui, Richard? Ou seguimos? Gonçalves também. No chat não temos perguntas ainda, e você reforçou o mais importante, né? Que essa parte amarela na planilha, a gente fez aqui uma simulação, é só para teste mesmo, de forma didática, para
explicar o cálculo, né? Mas Isso. cada modelo, né, será configurado pela instituição e a instituição poderá possuir vários modelos, né, de acordo com seus produtos, sua linha de crédito. E aí, na linha de crédito, ele vai amarrar esse modelo, essas configurações aqui, cada instituição vai ter que criar a sua. Pode ter uma só, podem ter duas, né? O sistema ficou bem flexível para essa configuração. Me parece que a Priscila levantou a mão. Priscila, faz a pergunta no chat, por favor. Tem uma Então, pergunta aqui, André, do Jorge. Este cálculo do percentual de inadimplência média para a perda esperada foi feito para a carteira total. É possível ser feito por carteira? Lembro que o perfil das carteiras é diferente e fazer tudo pela média geral não é bom. tá. Hoje, essa primeira versão não, Jorge. Depois a gente discute se a gente pode transferir isso aqui para dentro do modelo, né? Mas por enquanto não. Por enquanto ele é um cálculo geral e o percentual é geral. Depois você tem os mitigadores, né? Aí sim você pode cadastrar os modelos e aí aplicar a cada carteira sua individualmente. Mas é uma boa pergunta. Bom ponto. A Priscila perguntou se nós vamos definir o percentual de parâmetros. Esses parâmetros, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vou tentar responder. Os parâmetros aqui, eles são fixos, né, pessoal? Porque cada parâmetro desse, a gente tem que fazer uma programação por dentro do sistema para ir buscar o dado, né? Então não dá para deixar uma coisa muito dinâmica. A gente cria, disponibiliza os parâmetros e você acrescenta ele ou não ao seu modelo de acordo com a sua necessidade. E também os percentuais aqui são 100% configuráveis por vocês, tá? O Jardel está perguntando sobre a implantação, né? Acredito que sobre a disponibilização dessas alterações. Se vai estar na homologação ou na base normal. Isso aqui, essa primeira versão já vai sair na 2408, tá? Como, por enquanto, pessoal, isso tudo aqui é só cálculo, né? Não está afetando efetivamente a sua provisão, então já vai direto para a produção. Mas é claro que em homologação também, né, atualizando a versão 2408, você vai poder fazer seus testes ali. Tá? A gente até recomenda fazer os testes primeiro em homologação, mas por enquanto, tudo que você fizer em produção, lembrando que essa resolução ela entra em vigor em 2025. Então, tudo que está fazendo aqui, por enquanto, são cálculos e vocês podem fazer à vontade, inclusive na base de produção. Tá? Amanda pergunta se poderemos criar novos critérios ou teremos que escolher qual usar dentro destes 9 critérios. Isso. Eu acho que já está respondido. André, né? é isso mesmo. Deixa eu aproveitar, porque tem outra pergunta que vai no mesmo sentido, e foi o que você respondeu, né? A outra pergunta parece que o modelo está aplicado para cooperativas e para agências de fomento, né? Acho que a resposta é a mesma, né? Que os critérios, são 9 critérios disponíveis no sistema, como você disse. Cada instituição vai configurar aqueles que lhe couber. Então, se tem algum aqui que é de cooperativa, né? Por exemplo, de capital social, que não se aplica para agente de fomento, é só ela deixar zerado e não incluir no modelo dela que esse não vai fazer parte. Mas avalista, né? Ele é comum a qualquer instituição, garantia não fidejussória, qualquer instituição, depende da carteira, pode ter esse tipo de questão. O INAD 90 do mercado, interno da instituição, restrições, né, no mercado. Então, assim, as variáveis aqui tem algumas específicas realmente cooperativa, que basicamente é a do capital social, né? O restante são genéricas. São genéricas, vale para todo mundo. Tem a pergunta do Jardel se será possível criar variáveis, como no análise de crédito. É isso, são essas 9, né? Não será possível, por quê? Porque cada variável ali, a gente tem que ter uma programação por dentro para entender o que ela significa, né? Então, é claro que a gente, daqui até dezembro, né, a gente vai coletar algumas experiências e é possível que a gente aumente aqui o critério, né? Mas, por enquanto, a gente tem essas variáveis aqui. Lembrando, pessoal, agora, se pudesse parar a live aqui para o que eu vou falar, porque aí já não é uma...
eu estou sendo assim realista, né? Vindo para o mundo mais real. A gente já tem um rigor importante ali na perda em corrida, certo? Eu acho que dificilmente alguém vai fazer uma parametrização de perda esperada que supere a sua perda em corrida, porque se isso acontecer, a sua provisão vai subir, tá? Então, a provisão contabilizada no final das contas, ela é o seguinte, ela é a perda esperada, você calcula a perda esperada, vamos supor que a perda esperada deu 500 mil. Você calcula a perda em corrida, vamos supor que a perda em corrida deu 1 milhão. A provisão total não vai ser 1 milhão mais 500 mil, não. Ela vai ser 500 mil da perda esperada e o que exceder na perda em corrida, a gente vai contabilizar. Então, vai ser 500 mil da perda em corrida, nesse exemplo, e 500 mil da perda esperada e 500 mil da perda em corrida, totalizando 1 milhão. O total, se a sua perda esperada, em outras palavras, for menor do que a perda em corrida, o total da sua provisão vai ser só a perda em corrida. Mas, se a sua provisão da perda esperada for maior que a perda em corrida, aí a contabilização vai ser maior, tá? A sua provisão vai ser maior. Então, até pelo rigor da perda em corrida, apesar de que a gente vai entrar na 397 agora, que deu uma boa flexibilizada, principalmente para o consignado, mas pelo rigor da perda em corrida, acho que muito dificilmente a sua perda esperada ela vai ser maior do que a perda em corrida, né? Bom, apaguem isso que eu falei e voltamos aqui, porque isso não está escrito na norma, tá? Isso é uma opinião pessoal minha do mundo real. E outra, gente, eu acho que vão surgir vários modelos de perda esperada, né? Assim, isso é muito aberto, não existe um caminho escrito na resolução da norma. Ela fala, sim, que você tem que ter alguns critérios, olhar algumas coisas, o SCR, o Serasa, né, agentes, esses birôs. Então, ele dá um caminho, mas ele não tem um modelo lá na resolução. E isso, para a gente, como software house, isso traz um dilema muito grande, né? Porque, assim, se cada um quiser puxar para um lado, a gente não tem tempo, nem condições e nem recursos para implementar o que cada um quiser fazer. Então, mas é claro que a gente está aberto a discussões e o que for pertinente para todo mundo a gente vai implementar até dezembro. Eu quero voltar aqui a... André, só antes de você passar para outro assunto, tem uma pergunta do Jorge. Me preocupa o tempo de resposta do sistema para processar a provisão, pois a média deverá ser atualizada e calculada as variáveis a partir dela. Foi avaliado este tempo? Foi. Nessa base aqui que a gente, vou voltar aqui na planilha, que a gente está usando como teste, é uma base de 50 milhões, mais ou menos, de ativos, né? Gastou por volta de 4, 5 minutos, tá? A perda em corrida está instantâneo aqui nessa base. Alguns segundos e já imprime. A perda esperada, o Jorge tem toda a razão, como a gente está fazendo saldo médio dos últimos 12 meses, como a gente busca inadimplência dos últimos 12 meses, ele é um processo mais, que pode ser um pouco mais lento. Então, esse feedback de vocês também vai ser interessante, quando a gente disponibilizar a versão 2408, para a gente entender como é que está o tempo para vocês. Mas, numa base de 50 milhões, a gente conseguiu um tempo de 4, 5 minutos, o que é bem viável. Tá? Vamos ver como é que isso vai ficar quando vocês rodarem na base de vocês. Lembrando, então, aqui voltando à tela do sistema, né? Aqui você pode incluir e excluir. O modelo você cadastra nessa aba aqui. E esses percentuais são livres, tá? Lembrando, pessoal, que o limite negativo é 0, né? Ou seja, se você reduzir até mais 100% ou mais,
é zero. Ou seja, aquele crédito, aquela operação, ela não vai ter provisão na sua perda esperada. Mas não há limite positivo, tá? Então, se o seu positivo somar 120%, aquele percentual de 1,03, que é o base, né, aqui da planilha, ele vai ser aumentado em 120% e vai ser aplicado esse novo percentual naquela operação. Então, não há limite positivo, o limite negativo, obviamente, é zero. Tá? Então, aqui a gente traz também, até para simplificação, a gente já deixou a imagem aqui do simulador da perda esperada. Aqui no sistema está dentro do menu de risco, é o simulador da perda esperada, uma tela bem parecida com o simulador da perda em corrida, né? Eu não vou gerar aqui porque vai gastar 4, 5 minutos, tá? Mas o relatório é esse modelo aqui de trás. Ele vai trazer aqui operação por operação. E aqui ele traz os indicadores de 1 até 9, tá? E os percentuais, se ganhou, se reduziu, se aumentou, se não fez diferença para aquela operação. Ele traz o somatório, então, dos percentuais redutores, ou né, que vão somar, e te dá, multiplica esse 5%, né, ao 1,03, que é o percentual base, arredondado em 5 casos. Então, tirou 5% desse percentual, você chegou ao percentual de 0,9 alguma coisa aqui para essa operação. O saldo dela era de 49 mil, então a provisão de perda esperada dessa operação vai ser R$ 485 e alguns centavos. E isso ele vai fazer com a carteira inteira, tá? Operação por operação, ele sai respondendo aquelas perguntas e vai dando o percentual que vai somar ou subtrair, multiplicar pelo 103, multiplicar pelo saldo da operação e você vai ter sua provisão final, tá? Então, esse é o primeiro modelo de perda esperada. Deixa eu ver se finalizou aqui. Finalizou, a gente já vai mudar para 397. Alguma outra pergunta? É só comentar que esse primeiro contrato do relatório que você mostrou é o mesmo cálculo da planilha, né? A gente representou essa linha na planilha. Ah, tá. É É a assim, é mesma o linha, mesmo né? valor, né? O resultado final. Ok, E só não como temos nesse exemplo. momento mais perguntas aqui não, tá para responder. Ok, gente, é um primeiro modelo de perda esperada, já é bastante flexível, né? O acréscimo de provisão ou a diminuição, né? Pela resposta sim e não, isso já torna o modelo um pouco flexível. O fato de vocês também poderem configurar N modelos e associar as linhas também. Então, esperem a atualização da 2408 e façam seus testes, né? Façam o primeiro modelo, imprimam, vejam a performance, deem esse feedback para a gente, tá bom? O André, acho que só pode reforçar então que os critérios colocados aqui, eles reúnem o que tem mais de essencial na norma, né? Os itens ali mais base, mais importantes que a norma coloca. Claro que a norma é muito ampla, né? E pode ter outra variedade de pontos aqui que ao longo do tempo a gente pode ir evoluindo, né? Mas esse é o ponto de partida, a gente tentou ir no chamado 80-20, né? Onde faz realmente mais significado e relevância para as operações dos nossos clientes. Isso. Eu já vou destacar aqui, olha, a gente está olhando SCR, a gente está olhando SPC e Serasa, a gente está olhando inadimplência na instituição, a gente está olhando se tem garantia, a gente está olhando se tem avalista, né? Então, isso cumpre os parâmetros básicos ali da norma. Deixa eu ver quantas horas, 11h30, vamos avançar aqui, pessoal. O próximo tema que a gente tem aqui, ele mexe bastante com a carteira consignado. O que a gente está chamando de carteira consignado? Isso é outra coisa que eu já vi que deu confusão aí. A gente está chamando de carteira consignado no sistema. Deixa eu abrir aqui a linha. Toda operação
cuja forma de pagamento, né? A forma de pagamento, onde que está aqui? Forma de pagamento é folha e também a modalidade é empréstimos, tá? É isso que está escrito aqui na norma, né? Ele fala em crédito pessoal consignado. Então, ele não fala em financiamento, né? Ele não fala em outras modalidades, ele fala em crédito pessoal consignado. Então, o sistema, ah, em todas as rotinas, ele vai olhar se aquela operação ela é consignada e se ela está vinculada a uma linha cuja modalidade é a modalidade 2, empréstimos. Tá? A resolução 397, no artigo 78, ela traz aqui o parágrafo 6º, que o disposto não se aplica às operações de crédito pessoal com consignação, sem atraso ou com atraso de até 14 dias, para as quais a instituição mencionada devem constituir provisão adicional de 0,5%. Então, ele saiu daquelas tabelas, daqueles anexos 1 e 2 da 352, né, que começava, né, um crédito pessoal com consignação, se ele não tivesse avalista, garantia, etc., ele caía no 1,9, né? Agora aqui, ele abriu essa possibilidade de, para essas operações sem atraso até 14 dias, né? Ou seja, menor que 15 dias, ele abriu a provisão de 0,5%, que era aquela provisão do nível A, né? Da 2682. Então, pessoal, isso aqui não há parâmetro no sistema para se configurar. Isso vai ser feito já está sendo feito, né, de forma automática lá na simulação da provisão. Se ele for uma operação consignada da modalidade 2, não tiver em atraso, o sistema vai aplicar 0,5% e não mais aquele 1,9%. Isso foi um alívio muito grande, né? Muito grande para todo mundo aí que trabalha com operações consignadas. Tá? Isso já está disponível no sistema, tá? Desde a 2407. Quem já estava atualizado, a gente gerou um patch, deu um release. 2406. 2406. Que a norma saiu dia 3 de julho, né? E no dia 5 a gente já comunicou, a gente segurou a liberação da de junho e já incluiu essa alteração lá dentro. Então já está desde o início de julho disponível, né? A gente foi bem rápido aí para atender todo mundo, porque a expectativa era muito grande, né? De ver os números, né? Com essa alteração. O impacto é enorme, né? Para quem tem muito consignado. Outras O que eu mais carteiras. recebi foi: minha provisão reduziu, é isso mesmo? Eu falei, é verdade, reduziu. É Aconteceu muito, né? muito. Se você pega uma carteira consignado, em dia, ela saiu de 1,9 para 0,5. É isso. Né? Quase 3 vezes menos. Né? É muita coisa. Evidentemente, se a operação atrasou mais do que 15 dias, mais do que 14, né? 15 ou mais, aí ela já volta para a tabelinha lá do anexo 1 e 2. Tá? Aqui a gente trouxe um exemplo do relatório. Esse é aquele relatório que vocês já estão acostumados, tá? Aqui no menu de risco também. O primeiro aqui, né, a simulação, o simulador, desculpa, da perda esperada. Ele já vai trazer automaticamente, não existe parâmetro para isso. Ele já vai trazer aqui se a operação é crédito consignado, né? Independente da carteira aqui, ele não fala em carteira, ele fala em crédito consignado, crédito pessoal consignado. Ele já vai trazer a provisão de 0,5% e não 1,9%. Ah, por que essa aqui está 1,9%? Ela não é consignada. Né? O André E já aí, responde a uma pergunta do Jorge, né? Ele comentando que deveria também ser avaliado a carteira C5 para aplicar o 0,5%, né? Mas você acabou respondendo, né? Na norma ele não trata a carteira. Você pode ter um consignado que pode estar em outra carteira, sem ser C5, pode estar talvez no C3, porque tem um seguro de crédito, né? Ou avalista, e está na carteira diferente. Nesse caso, é consignado, ele pode ir para meio, que é menor. Então, a gente até pensou, discutiu isso nas conversas, né? A gente entendeu que realmente não se aplicava.
exato. Seguindo ao pé da letra o que está aqui no artigo 6º, né? No parágrafo 6º do artigo 78. Vamos lá. Então, quem já tiver com a 2406 para frente, já vai emitir ali o simulador e já vai ver que a provisão sofreu esse impacto aí, impacto positivo, no sentido de reduzir bastante a provisão das operações de crédito consignado em dia, né? Bom, outro tema que a gente tem aqui hoje André, Pois antes de não. prosseguir, a gente pode voltar numa pergunta aqui que é bem pertinente, da Denise, ligada ainda à perda esperada, que lá tem o critério da consulta ao SCR, né? Então ela perguntou como que vai funcionar, né, essa consulta ao SCR. Então, só para a gente reforçar que o sistema já tem, né, duas formas de buscar informação no Banco Central. Ou o arquivo 3045 e 3046, em que você manda um arquivo solicitando os dados, o Banco Central te responde, né, um outro XML, e você importa no sistema e alimenta as tabelas. E tem também a opção de configurar o web service do Banco Central para o sistema automaticamente comunicar com o sistema do Banco Central. Então, nós já temos as duas opções do sistema. Talvez algumas instituições ainda não utilizem, não esteja configurado. Aí é questão de acionar a nossa equipe de suporte e pedir apoio aí para poder iniciar a configuração e entender como é que funciona. Nosso sistema já tem essa possibilidade. E, se eu não me engano, o pacote muda no Banco Central, não tenho certeza aqui, né? Quando é no arquivo, eu acho que tem uma franquia livre. Quando é o web service, eu acho que tem um preço diferente. Então, isso é de cada instituição verificar aí com o Banco Central como funciona para acessar a base. Lembrando que o SR, para quem não sabe, é a central de risco, né? Sistema de risco lá do Banco Central. Basicamente é o compilado dos 3040, né? Que Do ele tem mercado todo. do mercado todo. Então você está vendo ali operações de outras instituições. Tá? Isso é público. O crédito consignado, aqui há um parágrafo também bem importante, esse parágrafo 4º do artigo 51, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu preciso ler tudo ou só o final. Ok. Ele fala aqui do arrasto, né? Quando o instrumento financeiro for caracterizado como ativo problemático de recuperação de crédito, todos os instrumentos financeiros da mesma contraparte devem, na database do balancete relativo ao mês em que ocorreu a caracterização, ser caracterizados como ativos financeiros com problema de recuperação de crédito, admitindo-se, aqui é o importante, tá? Admitindo-se excepcionalmente a não caracterização de determinado instrumento que, em virtude da sua natureza ou finalidade, apresente risco de crédito significativamente menor. O que o Banco Central fez aqui? Ele abriu uma exceção para o arrasto, né? Ele não determina especificamente a situação, o que deixa sempre uma brecha para a interpretação, né? Para a política de crédito de cada instituição. É importante estar na política de vocês, porque se o auditor bater ali na porta, por que essa operação não arrastou? Porque eu considero que operações com crédito consignado e sem atraso não precisam ser arrastadas, porque a gente tem a garantia da consignação, etc. E tal. Enfim, aí é o critério de cada um. Mas o arrasto, né, sempre foi um ponto muito discutido, né, desde que a 4966 foi lançada, porque não estava muito claro, né, Richard, na norma, se deveria arrastar, qual é o critério para arrastar, tinha que arrastar tudo, tinha exceção. Então, eu acho que isso aqui pacificou um pouco a questão, que ele admite, excepcionalmente, então não é uma regra, mas ele admite excepcionalmente a não caracterização. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Uma pessoa tem duas operações, né, com características diferentes, distintas. Uma, ele está em atraso, ele está problemático, ele está com atraso maior que 90 dias. A outra não, né? Essa operação ela deve ser arrastada ou não?
Então, a gente precisa entrar aqui para mostrar para vocês, aqui nos parâmetros do sistema, aqui na parte de risco, a gente já tinha criado na 4966, isso foi tema das outras lives, a gente já tinha criado a opção de arrastar ativo problemático, né? Sim ou não. A gente entende que essa configuração ela tem que ser marcada, tá, pessoal? Só que agora a gente criou aqui uma possibilidade de não se arrastar contrato de crédito consignado. Esse é um parâmetro geral, ou seja, se o crédito for considerado consignado, e crédito consignado é aquele conceito da forma de pagamento folha e modalidade 2. Você tem a opção de não arrastá-lo em função de outra operação, se ele estiver em dia, né? Ali, ele vai ser caracterizado por ele mesmo, tá bom? Se ele chegou a 90 dias, ele vai ser problemático e não tem conversa, né? Se ele chegou a 15 dias, ele já vai para a tabela lá do 352, né? Os anexos 1 e 2 também saem do percentual de 0,5. Isso tudo já vai ser automático. A questão é, vamos arrastá-lo ou não? Tá? Lembrando, pessoal, que tem mais uma configuração muito importante aqui no arrasto, que é aquele fixar nível que a gente manteve. Ela existia para 2682, continua existindo agora para 4966. Ou seja, se você lá nas operações contratuais ou lá no cadastro da operação marcar aquela operação como fixar nível, né, a gente está até trocando o nome, se não me engano já trocou, fixar risco, né? Ela também não vai ser arrastada. Então, uma outra operação que você entenda que não precise ser arrastada em função de uma outra operação daquele cliente, você pode fixar o risco dela, tá? Essa opção é individual, operação por operação ali. Essa operação aqui que eu estou mostrando do parâmetro já é uma operação geral para todos os consignados. E aí vai ficar a critério da política de vocês marcar ou não essa operação. O embasamento estaria aqui na norma, né? No artigo 51 da 397, parágrafo 4º, admitindo-se excepcionalmente a não caracterização de determinado instrumento, em virtude da sua natureza ou finalidade, apresente risco de crédito significativamente inferior. Ficou claro? Tem alguma pergunta sobre esse tema? No chat não temos perguntas, e eu acho que a gente pode também chegar a uma conclusão, né? Existiu uma outra dúvida em relação. Aqui está muito claro, né? Ratificou-se a dúvida em relação a arrasto de ativo problemático. Agora, aquela operação que ainda não é ativo problemático, né? Já chegou, por exemplo, a 40 dias de atraso. Nesse caso, a gente não faz o arrasto dessa operação, né? Ele tem duas operações, uma com sem atraso e outra com 40 dias. Nessa situação, a gente não faz o arrasto, a gente só faz com ativo problemático. E eu entendo que a norma aqui ele acaba ratificando, porque o Banco Central fez uma atualização, considerou vários pleitos aí da questão do consignado, e ele não trouxe nada falando sobre isso, falando que deveria, né? O que, no nosso entendimento, desde o início, seria um excesso gigante do Banco Central se ele colocasse um arrasto nesse nível também. Porque a tabela da perda em corrida já traz, né, essa carga aí para essas situações, já tem as carteiras também que já traz uma carga, então um arrasto nessa situação do que não é problemático seria um excesso gigante. Então a gente entende que ele foi muito claro, muito direto em relação ao ativo problemático e colocou essa exceção, essa possibilidade, flexibilizou bastante, né, para algumas situações ali, para as operações que são bem seguras, né, estão bem garantidas. Então foi interessante isso. A gente entende que colocou um ponto final nessa outra dúvida de arrastar operações que não são problemáticas. Isso. É importante isso que o Richard falou, né? Às vezes o arrasto, você caracteriza uma operação como problemática, você arrasta o problemático. Por exemplo, ele tem uma com 120 dias e a outra está em dia. Se ela não cai em nenhuma dessas exceções que a gente falou, ou você não marcou essa opção, ela não é consignado e ela não está com fixar nível, ela vai ser considerada problemática também. Mas
a provisão dela, o percentual da provisão dela, continua na linha de 0 a 15 dias, eu não lembro aqui, né? Mas só que como problemática. Quando ela é problemática, ela já ganha um acréscimo de provisão, né? A gente não leva ela para a linha lá da última, né? Esse era um conceito da 2682, que eu acho que muita gente talvez tenha confundido agora na 4966, né? Então, ela continua ali na linha dela, do atraso dela, porém, como problemática, que já tem um acréscimo muito grande de provisão. Tá? Não é isso, Richard? Isso mesmo. Aí, repassando aqui o conceito, o Fabrício fez uma pergunta, eu vou explicando, falando a pergunta dele, que é o seguinte. Então, nós temos uma operação de crédito consignado, em que está marcado aqui para não arrastar, né, o crédito consignado. Tipo, então, a pessoa tem duas operações. Uma operação de crédito pessoal, que é ativo problemático, e uma operação de crédito consignado, que não é ativo problemático. Nessa situação, a operação de crédito consignado, ela fica blindada, porque ela tem uma característica, né, de risco inferior. Então, ela fica blindada. Mas vamos pensar uma situação diferente. Você tem uma operação de crédito consignado, e ela virou ativo problemático, ela ficou em atraso. E a outra operação de crédito pessoal não está em atraso. Nesse cenário, a operação de crédito consignado arrasta a outra, né? Esse parâmetro é para blindar a operação de crédito consignado. Ela não é contaminada, mas ela contamina as outras, tá? Assim, eu acho que eu explico a dúvida do Fabrício e já repassa o conceito. Que é o mesmo conceito, a Regina também pergunta, o sistema já tem um parâmetro ali hoje de fixar nível, é esse mesmo conceito, tá, Regina? Ele blinda a operação que está marcada com fixar nível, mas se ela alcançar um nível de atraso, ela contamina as demais, ela gera o arrasto nas demais. Exatamente. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui com as tabelas de provisão? Tá, Sim, né? tá na tela. Então, o que a gente está falando, pessoal, para deixar bem claro, tá? Aqui é o atraso de 0 a 40. Isso aqui é aquele anexo 1 e 2 traduzido aqui no sistema. Né? De 0 a 14, uma operação C5, ela seria 1,9, se ela não for problemática. Certo? Não consignado também. Se esse mesmo cliente tem uma operação que já está, por exemplo, a 120 dias de atraso, 120 a 149, né? Essa outra operação, ela vai tornar aquela primeira operação problemática. Mas a gente não passa a olhar para aquela primeira operação essa linha número 6 aqui da tabela, não. Aquela, como ela está de 0 a 14 dias, ela continua aqui na linha de 0 a 14, porém, se ela é considerada problemática, ela vai ter a provisão de 1,9 mais 51,5%. Olha como é que já dá um salto, né? Você considerar a operação problemática, ela dá um salto de provisão. Houve uma confusão, né? E eu acho que ainda tem essa confusão no mercado, de que aquela operação ela deveria vir para essa linha aqui e ter 53 mais 3,4, mas isso não está acontecendo aqui no sistema. Ela continua aqui na linha de 0 a 14, porém, de 1,9 ou de 0,5%, se ela for consignada, né? O consignado nem está aqui nessa tabela, porque é automático, ela vai somar aqui 51,5 de provisão como problemática. Tá? Bom, voltando aqui, então, esse é um parâmetro novo. Vocês devem marcá-lo ou não, mais uma vez, de acordo com o entendimento da norma e com a política de crédito de cada instituição. Vamos seguir aqui, pessoal, para a gente ter tempo no final. Isso eu já passei, né? A gente só trouxe a tela aqui um pouco maior. Não arrastar contrato de crédito consignado,
o parâmetro provavelmente é não, tá? Como default, como padrão da versão, então quem quiser tem que marcar. Ok, aqui é a atualização do simulador, então além das atualizações, agora voltando lá para o primeiro simulador das perdas e corridas, né? Não é perda esperada, perda e corrida. A gente acrescentou alguns campos aqui no CSV, na planilha, né? Vocês separaram que tanto na perda esperada, aqui no menu de risco, deixa eu achar aqui. Aqui no menu de risco, tanto no simulador, você sempre tem a opção aqui de gerar a planilha, para perda esperada a mesma coisa, tá, pessoal? Tem a planilha aqui. Esse aqui que a gente está falando é do simulador. A gente acrescentou alguns campos aqui, a forma de pagamento, a modalidade, né? Coisas que não tinham nas versões anteriores. São informações que muitas vezes a gente não consegue colocar na tela, porque por limitação de espaço, mas no CSV a gente disponibiliza para vocês fazerem uma análise mais específica das operações. Bom, vou passar a palavra aqui para o Richard, ele vai atualizar agora o cronograma, depois a gente abre um espaço para mais perguntas, mais dúvidas. Certo. Para falar do cronograma e finalizar a live, é uma atualização, então, a gente tem feito, em algum momento, quando alguém precisa de uma atualização para auditoria ou para diretoria, né, sempre solicitam para a gente o cronograma pelo CRM, a gente encaminha, né, tempestivamente ali. Então, fique à vontade, a qualquer momento, se precisar de alguma atualização, alguma informação nova, a gente encaminha, tá? Só solicitar pelo CRM que a gente encaminha o cronograma atualizado. Mas em cada live a gente vem trazendo aqui uma atualização para vocês estarem acompanhando aqui, né, as entregas e os próximos passos, né, que estamos seguindo. Qual que é a novidade desse cronograma em relação aos anteriores, né, que a gente demonstrou para vocês? Chegando agora ao fim da nossa jornada, né, para janeiro de 25, antigamente a gente fazia uma demonstração somente em trimestres, né? E agora a gente já abriu o segundo semestre de 2024 em cada mês, para ficar mais claro ali em que mês a gente espera alcançar uma etapa do projeto, né? Então, em tese, as datas a gente não teve grandes alterações, algum ajuste pequeno ou outro, né? Mas a gente trouxe novidade aqui, então mostrando agora mês a mês, desde julho de 2024 até dezembro de 24, mês a mês a evolução. Então, nós temos o primeiro ponto que continua em andamento, né? Esse cinza mais claro é a parte que a gente está executando ou está para executar ainda, e o cinza mais escuro que a gente já avançou no tempo, né? Já passamos ali do mês de julho e agosto já está no finalzinho. Então a gente continua, né? Ainda agosto e setembro, alguns itens a gente continua fazendo aqui o estudo técnico de norma, fazendo especificações, que são essas três, a segunda, a terceira e a quarta linha, né? Do cronograma que está na tela. Nós temos aqui, eles caminham juntos, porque a gente faz um estudo da norma, a gente faz um estudo técnico, reúne a equipe, pensa em como desenvolver, e depois a gente chega aqui e faz uma validação com os clientes. Aqui na live é uma validação maior e geral, porque a gente demonstra para todo mundo, a gente mostra uma planilha da perda esperada, como foi feito hoje. Só que antes de trazer para cá, a gente acaba discutindo, né, com alguns clientes que nos procuram, algum que a gente já tinha alguma discussão sobre o tema que a gente estiver tratando naquele momento, ou alguma instituição, amigos auditores, igual o Fabrício, FNCC, diversos colegas. A gente vai debatendo, né, para poder enriquecer o estudo. E aqui a gente chega e faz uma validação final com vocês. Então, nós estamos trabalhando, né, a gente vai ver aqui para frente ainda, em alguns pontos, e que na próxima live a gente vai trazer para vocês. Então, até setembro a gente entende que é o ponto ali que a gente vai estar fechando a parte principal, que tem algum entendimento de regra, alguma coisa que a gente definiu, né? Dali para frente mesmo é só fechar teste e concluir o projeto, tá? Então, agosto, setembro, já fica avisado, então, uma nova live em agosto, né? Em que a gente vai apresentar mais coisas para vocês que já estão aqui em fase de teste interno. Passando, então, já para o próximo, que é o que está com cinza claro, né? Que ainda vai até o final do ano,
é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento de forma ampla, ele vai até o final do ano, né? A cada momento aqui a gente vai ter algum ajuste, alguma correção, isso é natural, a gente tem que ser bem realista enquanto a isso. Então a gente vai seguir ali, alguma coisa estaremos fazendo até o fim do ano. Mas as principais entregas, né, serão feitas antes, tá? E aí a gente vem detalhando nas linhas de baixo cada pedacinho de, cada pacote, né, de trabalho que tem sido feito. Então a gente tem ali os entregues, que eu vou pular, vou passar, falar mais rapidinho. O contágio, a gente deixou ele ainda em andamento, que vai muito em andamento com essa explicação que a gente deu, que a gente entende que o Banco Central ratificou, né? Também deixou em aberto porque existia uma discussão em relação a esse tema ainda, né? Então deixou em aberto aqui para entender, para ver se teria que fazer alguma adequação ou não. A gente agora entende que está sanado, né? Então a gente vai somente adequar aqui na rotina de reclassificação da forma que a gente entende e prosseguir, né? Então é só um ajuste final no sistema, aqui no, nas próximas versões. A parte de prejuízo, que é o próximo item, né? A gente tinha iniciado um estudo, já tínhamos feito aqui um mapeamento de como a gente trataria no sistema, a gente chegou até a comentar em alguma live com mais detalhe, só que a gente acabou priorizando o que era mais relevante nesses últimos 2 meses, que era a perda esperada e o diferimento das receitas de originação, né? A tarifa do contrato ACAD no sistema. Então a gente deixou o prejuízo para fazer no próximo mês. Então por isso que ele está avançando um pouquinho. A gente priorizou que era mais pesado para a gente relevante, né? O próximo, onde está selecionando, que é a apropriação das rendas, né? E custo de originação. Estamos já na reta final aqui de teste interno, de implementação. É o assunto da próxima live, tá? Então, aqueles clientes que possuem tarifas das operações, né? Por exemplo, cobra uma tarifa referente à alienação do veículo, uma operação de financiamento de veículos, né? Aqui tem esse recurso, você recebe uma tarifa, mas você está pagando, né, pela alienação. Então, você faz o valor líquido e tem um diferimento a ser feito. Nós vamos trazer aqui como que está construído no sistema na próxima. Então, agosto finalizado, setembro, que é o último mês, a gente finaliza ajustes e apresenta para vocês. Por isso que vai até setembro. A apropriação de renda de ativo problemático, top accrual já está pronto, é o mesmo formato que está no simulador, então a gente já está concluído. Perdas esperadas, né? A gente trouxe para vocês aqui hoje, no mês de agosto. Setembro está em aberto ainda, porque pode ocorrer alguma evolução, alguma. Vocês vão usar durante o mês agora, né? Então pode surgir alguma correção. A gente entende que no mês de setembro agora, com as contribuições, pode acontecer algum ajuste. Então até setembro a gente espera finalizar esse ponto. A perda incorrida, ela já está pronta no simulador. Só que a gente coloca aqui até setembro, porque a gente vai iniciar uma etapa que deve ser das próximas, que é a rotina mesmo de reclassificação do sistema, a rotina nova. E ela usa, né, o que a gente costuma falar nas conversas, é que nós temos várias caixinhas, vários pedacinhos do quebra-cabeça, e a rotina de reclassificação vai usar todos esses que a gente citou para cima, né? Então a perda em corrida vai ser utilizado, a gente deixou em aberto aqui ainda para poder se tiver algum ajuste para fazer alguma correção, a gente vai fazer na reclassificação. Então, vai até setembro também. Percebam que a maioria dos itens, né, que é o grande, o mais estruturais, eles vão caminhando até setembro. A reclassificação, como até setembro eu estou terminando alguns itens essenciais, ela vai até outubro, né? Em setembro agora a gente já começa a desenvolver a reclassificação, é aquela rotina do fim do mês, fechou meu empréstimo, eu faço a reclassificação mensal, né? Hoje, essa rotina, ela é, de acordo com o nosso cliente, a maioria deles, né? Ela roda automaticamente junto com o fechamento do empréstimo, né? A partir da 4966, a gente vai alterar isso no sistema. Será necessário que essa rotina seja desacoplada, separada do fechamento do empréstimo. Então, você vai ter o seu fechamento do empréstimo, fechamento mensal. Depois será necessário rodar a rotina de reclassificação mensal, em que ela vai executar todos esses passos anteriores que a gente citou, né? Então, a gente vai de setembro para outubro, a gente termina de desenvolver, demonstra para vocês em outubro como ficou, e aí vamos passar para testes, né, com vocês. Será um momento que vocês terão, né, condições de fazer um teste mais completo na base de homologação, tá? Vai ser quando a gente entregar em outubro aqui a reclassificação mensal. Nós temos aqui o 3040, ele já está disponível, já tem um layout com as alterações, adequações ligadas a 4966. Só que para a gente o 3040 ele não mudou de uma forma muito estrutural. Ele tem alguns campos que foram retirados e alguns que foram incluídos. Então,
qual que é o nosso ponto, né? Eu preciso finalizar a primeira parte estrutural para depois trabalhar no arquivo que é o reporte final, né? Ele pega o resultado de tudo que está na base. Por isso que ele está ali a partir de outubro. Quando eu finalizar a reclassificação, aí sim nós vamos atuar e entrar já de uma forma mais rápida no 3040. Mas não é um trabalho grandioso que nos preocupa. É algo bem pontual, né? Estando pronto ali a reclassificação, a parte do 3040 mudar os campos que foram alterados não é algo complexo. Então, em novembro, a gente já entende que já coloca em produção e já dá para fazer alguns testes e homologações ali no ambiente do Banco Central de homologação. Entramos agora na parte contábil, né? A gente tem aqui a... Não, desculpa, eu avancei. Ainda não é a parte contábil. Estamos aqui, então, já pensando em diversas rotinas e procedimentos que serão feitos para implantar em janeiro de 25. Essa etapa que está selecionada agora, que é para novembro, é o momento que, assim que eu finalizar a reclassificação, a gente vai ter, então, um entendimento mais completo de tudo que a gente vai ter que executar na base, né, de vocês, assim que fechar o mês de dezembro de 2024. Então, a gente tem que marcar a operação como um ativo problemático, fazer algumas marcações, por exemplo, fazer um acerto das carteiras, né, de acordo com as linhas que estarão configuradas, diversos procedimentos. E aí, em novembro, a gente vai fechar essa programação e podemos explicar para vocês em novembro ou dezembro como vai funcionar, né, de verdade ali, a configuração e implantação do sistema para poder rodar a 4966 a partir de janeiro. Então, essa etapa de novembro. Por isso que ela é para o finalzinho também, né? A gente tem que ter a estrutura pronta. E aí sim, a gente entra agora no plano de contas. Temos 3 etapas aqui distribuídas, elas estão em cascata, se a gente olhar o prazo final ali, né? A gente já iniciou a primeira parte, é uma parte muito trabalhosa para a gente, em questão aqui técnica do sistema, porque o Banco Central, ele está mantendo o COSIF em questão de contas. Ele tinha pensado em fazer uma alteração maior, mudar as contas, né? De fato, ele freou um pouco o mercado, sinalizou que era muito pesado fazer nesse momento, e ele manteve, a maioria das contas estão mantidas, né? Ele criou as novas da 4966 e alguns outros ajustes. Só que ele fez uma alteração que para o sistema é muito pesada, né? Ele aumentou o nível. Então agora o Banco Central, o COSIF, ele era até o 5º nível, a partir de janeiro de 25 ele será até o 6º nível. Para o sistema, isso significa o seguinte: todo local que tem uma conta contábil configurada, uma função do banco de dados, de tela, uma tela que você seleciona a conta, um parâmetro, nós precisamos passar por lá e alterar isso. Então, a gente já startou esse trabalho, os estudos de como fazer, e é uma parte muito pesada para a gente, que é revirar o sistema inteiro, né? As outras etapas, elas trabalham muito em relação às parametrizações e configurações, ajustes nas rotinas, por isso que está em cascata, né? Ela avança um pouquinho, e a parte final, que é o de par, a configuração final de como que a gente vai implantar para vocês, ela vai até dezembro, né? Mas a gente está aqui até novembro, é o ponto que a gente tem a estrutura toda pronta para a parte contábil, né? E que é o que nos preocupa muito, porque tem um volume de trabalho muito grande, então a gente está aqui acelerando agora essa parte, né? Tem várias ações em paralelo em relação a 4966 como um todo. E deixamos por último ali o 4010. O 4010 também foi alterado, era aquele arquivo de texto, Só agora ele é complementando. XML. Sim. O grande desafio aqui da mudança do plano de contas é você trabalhar com um plano de contas até dezembro, né? E de 1º de janeiro mudar o formato das contas. Então, a gente vai ter que fazer uma versão trabalhando com os 2 planos de contas, né? Isso é um trabalho gigantesco para a gente, tá, gente? Muito grande mesmo. A gente tem algumas formas já mapeadas aqui como fazer. A gente deve fazer uma live especificamente sobre esse tema. E aí é importante a participação dos contadores, de todos os contadores, porque vai afetar o dia a dia nosso e a gente vai liberar isso, evidentemente, antes de janeiro, né? Então, muito importante isso aí. Parece uma coisa simples, mas talvez seja o ponto mais desafiador para a gente até agora do sistema, é essa mudança do plano de contas. Pode seguir. Bom, e finalizando então, o 4010, ele foi alterado do arquivo de texto, agora tem um layout novo em XML. Como para a gente não, é a base contábil, é uma alteração até das menores, né? A gente vai fazer ela ali até novembro também, tá para o final
das atividades. Estando tudo pronto, né, a parte da estrutural, a gente consegue fazer rapidamente aqui a geração. E aí teremos tempo ali, né, de fazer um teste em homologação, né? É um processo mais simples, né? Então a gente está em tempo de fazer esse teste. Depois disso, então, o que é que nós temos, né? Finalizando ali a entrega da reclassificação, é o momento que eu comentei com vocês, vocês terão na base de homologação uma forma de fazer realmente um teste completo, né? De implantar o sistema em janeiro e fechar os meses, né? Fazer uma operação nova, um ritual completo no sistema, né? Então, vocês vão poder fazer isso em novembro e dezembro, que é o que eu chamo aqui de homologação com os clientes, né? Vocês vão, na base de homologação de vocês, fazer um teste mais completo do sistema. Simulações, né, também, vocês poderão, de uma forma mais completa, conferir a configuração de linhas, fazer uma adequação. Então, o momento ficará muito com vocês, com os clientes, né, usando a base de homologação e fazendo testes. Base de homologação, por quê? Vigência só a partir de janeiro, né? Então, é o tempo ali de preparação, né? Vocês precisam se organizar para esse período, né? Estarem com bom conhecimento do sistema, bom conhecimento das regras e com uma reserva de tempo, né, das equipes para fazer esse teste. É muito importante vocês estarem preparados para fazer isso, porque na primeira semana de janeiro de 25 já tem muito trabalho para a gente fazer, que é implantar, colocar o sistema, acompanhar algumas coisas, né? Então, os testes é importante que eles sejam antecipados ali e entendimento, né? Esse é um momento que vocês estarão também treinando, né, no sistema, como que ele vai funcionar. O nosso teste, a nossa homologação, ela vai até o final, né? Eu tenho sempre que, a cada alteração que a gente faz, a gente tem um teste interno acontecendo, então ele vai estendido ali. E produção em janeiro de 25, né? Passado aqui o cronograma, já aproveito para fazer uma resposta de uma pergunta que está aqui colocada, né? Em relação a se as alterações que a gente fez aqui de arquivo problemático, de arrasto, refletem alguma coisa nesse ano. Não refletem, tá? Tudo que nós fizemos aqui está sendo refletido nos dois relatórios de simulação. O relatório de perda esperada e o relatório de simulação da provisão. Toda a configuração que a gente coloca no sistema, é específico ali, está separado na aba 4966, nos parâmetros, e só se aplicam para os simuladores nesse momento, né? Não, não entrarão, né, em funcionamento do sistema, mesmo que alguma regra já poderia ser antecipada, né, porque ela também se enquadraria com a 2682, a gente dependeria de fazer um alinhamento com cada cliente, você vai colocar essa, não vai, a parametrização, seria muito complexo para a gente fazer isso. Então, a gente está concentrando, né, colocar em produção mesmo, de fato, a partir de janeiro de 25. Então, tudo que a gente comentou aqui é simplesmente impacto ainda nos relatórios, tá? Uma outra pergunta, que ainda já passa para as dúvidas, que é a próxima, né? Caminhando para o final, já estou passando as perguntas aqui da listinha, tá? Que é se o empréstimo seria C4, né? A classificação da carteira, gente, é importante dar uma conferida na 352. A 352 coloca os critérios de como classificar as carteiras e não existe uma classificação objetiva, né? Ele coloca o tipo de produto, então você tem, por exemplo, o consignado é o crédito pessoal. Aí o Banco Central colocou de uma forma bem ampla, né? Crédito pessoal, ele fica na C5. Só que se for um crédito pessoal com avalista, por exemplo, uma garantia de avalista, ele já passa para o C3. Então, não tem uma classificação direta, né? O empréstimo é C4 ou C5. É importante estudar ali a norma e entender os critérios para vocês configurarem e entenderem, né? O momento é esse, né? Eu vou precisar alterar as minhas linhas da instituição, vou precisar fazer uma nova organização, uma separação com os parâmetros que a gente passou. O momento agora, o simulador, os dois simuladores, que agora tem também a configuração do modelo de perda esperada, te permite fazer esse teste, essa reflexão, esse estudo da sua carteira, para você ir preparando as linhas. E se você já faz de imediato, qual que é o resultado que você terá? Os dois simuladores funcionando perfeitamente, trazendo a realidade da instituição, e você vai poder entender bem, olha, realmente a minha previsão, né, do que vai acontecer de provisão a partir de janeiro é esse número, de acordo com as configurações que eu estou entendendo que são as adequadas para a minha carteira. Então é importante, nesse momento, o sistema já dar essa possibilidade para vocês, tá? Uma outra pergunta aqui sobre a exportação dos dois simuladores, né? É, no sistema está escrito ali planilha, o botãozinho que você clica para poder exportar, né? Só que por trás ele não gera uma planilha, tá? Ele gera o arquivo CSV. Por quê?
A planilha tem alguns relatórios do sistema que ele abre o Excel por trás e vai preenchendo o Excel, né? Alguns relatórios são assim. Se eu não me engano, o próprio Razão Contábil ele é assim no sistema hoje, né? Só que aí bem colocado aqui pelo Jorge, né? Quando você tem um volume grande, você tem limitação de linhas do Excel e também para o sistema é uma rotina muito lenta fazer essa exportação direta por Excel. Então, nos dois simuladores aqui, o André está fazendo um exemplo aqui, foi muito rápido. A gente gera um arquivo CSV, um arquivo de texto, né? Separado por ponto e vírgula, que a gente permite depois abrir no Excel muito rapidamente, depois salvar em Excel e trabalhar à vontade. Se não for no Excel, jogar para outra ferramenta, né? Que permite uma quantidade de linhas maior e fazer seus filtros, vínculos, né? Então a gente já está com essa preocupação, né? Não gera Excel, gera um arquivo de texto, né? Apesar que tá a planilha ali, gera um arquivo de texto. E reforçando então, a gente incrementou o simulador, os dois simuladores, os dois arquivos são exportados, a gente trouxe mais campos para ajudar na análise, né? A forma de pagamento, que é um campo que é muito importante aqui agora, para entender se é consignado ou não, e diversos outros campos aqui que ajudam, né, a você fazer um cruzamento de informações e estudo da sua carteira, tá bom? Uma outra dúvida, então, pediram para a gente enviar cronograma, disponibilizar a gravação da live, e a gente faz como nas demais, né? De hoje para amanhã a gente compila aqui o vídeo, prepara o vídeo, a gente atualizou o guia prático com as configurações dos parâmetros também, a gente compila tudo isso e envia para vocês com a apresentação, gravação e cronograma, tudo para vocês no máximo até amanhã, tá bom? Para que vocês tenham aí e possam replicar para quem não pôde participar, se quiser revisar algum ponto, né, da live. E a gente sempre reforça as lives anteriores também, né? Para quem não acompanhou as demais, pode ser que algum conceito que a gente passou muito rápido aqui, até peço desculpa que a gente estendeu um pouco do tempo, né? Mas acho que foi necessário para a gente explicar com bastante detalhe e que vocês acompanhem, quem não acompanhou, as lives anteriores, né? Ou reforcem o entendimento de algum conceito lendo as lives anteriores, né? E já agradeço, então, finalizando aqui, por todos, né? As perguntas ajudaram bastante, né? Vocês vão colocando de perguntas, vai tornando aqui bem dinâmico, vai ajudando a gente a esclarecer. A dúvida de um aqui, com certeza, é a dúvida dos demais. Então, já colocamos o agradecimento pela participação, por estarem aqui com a gente hoje e pelas contribuições, né? A gente sempre está conversando com todos vocês aí no desenvolvimento, na validação, no entendimento de algum item, né? Então, fica o agradecimento nesse sentido também, da contribuição de todos. André, passo para você. Não, só agradecer mesmo. Eu acho que o Richard finalizou muito bem. É uma evolução, né? Por isso que a gente chamou a live de evolução dos implementos. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, né? A gente vai discutindo o assunto com vocês e vai formatando. Lembrando que a gente tem a nossa limitação, né? É importante, nesse primeiro momento, pelo menos, a gente tentar convergir o entendimento e as principais questões em função do tempo, em função da complexidade da legislação, para que a gente tenha uma primeira versão que talvez não seja a ideal, né? Mas foi assim também, eu lembro, né, muito bem da 2682, também a gente nasceu de uma forma, depois a gente foi criando outros parâmetros, né? Então é importante a gente ter esse consenso, focar no que é de fato fundamental e importante ali para a gente cumprir a resolução, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo lá em 2025. Eu agradeço aí a paciência e a contribuição de todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado, pessoal.